Isso aí, galera. Mais uma tarde, né? Uma tarde com o Espírito de Deus, e você é mais que convidado a estar com a gente nesse momento, né? Estamos mais uma vez aqui seguindo a direção de Deus para essa tarde, esse momento precioso, né? Essa vida com Deus, vida abundante, que leva a gente a crescer nele, a entender os princípios da palavra de Deus para o crescimento espiritual e em todas as áreas, que é isso que a palavra de Deus nos ensina, nos explica, né? A palavra de Deus, ela realmente nos leva a dimensões poderosas nele, dimensões sobrenaturais, dimensões sem iguais da presença poderosa do Senhor em nossas vidas, aquele que era, que é, aquele que há de vir, não é? E ele, claro, Jesus trouxe para nós o amigo Espírito de Deus, o amigo Espírito Santo. E a gente caminha, tramita, anda com ele. E em nome de Jesus, meu querido, minha querida, se você está nos acompanhando aí pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal no YouTube, não é? Apertar a notificação, o curtir, para que você esteja recebendo mensagens que estamos enviando, né, para nosso canal, e também nos ajudar a propagar o Evangelho de Jesus Cristo, esse Evangelho todo poderoso. A vontade de Deus é que você viva aquilo que Jesus viveu nessa terra. Jesus viveu uma vida realmente de reino, o reino de Deus, não é? O reino de Deus foi transmitido, a consciência desse reino foi transmitido à humanidade através de Jesus, quando ele andou sobre essa terra, não é? Pisou sobre essa terra para mostrar as realidades e a vontade do Pai para todos nós, para mim, para você. E tem uma coisa que você precisa entender aqui, é que se você fizer isso que eu estou dizendo, que eu vou falar para você, então você vai prosperar, pode ter certeza. Pode ter certeza. Se você fizer essa direção que eu quero compartilhar contigo, essa orientação bíblica, você vai prosperar financeiramente em todas as áreas da sua vida, porque é um princípio bíblico, tá? Às vezes as pessoas elas se concentram, elas se detêm em uma linha de pensamento da palavra, e essa linha de pensamento da palavra acaba literalmente esparramando sobre ela, sabe? Muitas vezes as pessoas estudam mais sobre cura divina, então a cura divina ou a saúde divina, ela domina completamente a realidade daquela pessoa, porque ela decidiu conhecer esses princípios, ela decidiu andar nesses princípios. Muitas pessoas buscam ouvir essas palavras motivacionais, né, de incentivo a você permanecer, continuar, se firmar, não é? Buscar a Deus. Então vem palavras de motivações, elas se concentram muito, elas assistem muito, elas buscam muito essa linha. Então nós estamos falando sobre cura, sobre palavras de motivação, não é? Palavras de fé, elas ouvem muito sobre fé, não é? E ela exerce então fé de algumas circunstâncias na vida delas. Mas eu quero que você entenda que todo conhecimento que você adquire, seja lá qual for a área, aquilo gera fé dentro de você. E quando a fé dispara em uma linguagem, dentro de um conhecimento da palavra, você vê as manifestações do Senhor
acontecerem na sua vida, dentro daquele prisma que você acreditou, não é? Você não pode acreditar que Deus vai fazer, por exemplo, curar alguém, Deus cura alguém de um milagre e de repente você vê outra coisa acontecer na vida da pessoa ou na sua própria vida. Você não pode crer que Deus está sarando você e de repente acontece uma outra coisa, não é? Você tem que entender que à medida que você vai se descobrindo nessa verdade da palavra de Deus, você vai se descobrindo nessas linhas de pensamento do autor, não é, dos milagres, dos sinais, dos prodígios. Então, aquilo vai se ampliando como realidade dentro de você, e aí sua fé começa então a se sobressair, porque a sua linguagem é outra, você começa a falar outro tipo de linguagem, então você absorve aquilo que a própria linguagem da fé é capaz de trazer para a tua vida. Falando em um tópico rapidamente sobre os princípios que a palavra estabelece em relação a finanças. Se as pessoas fizerem isso que eu vou te falar, que eu vou falar para elas, mas na verdade é um princípio bíblico. Se elas fizerem isso, não é? Então ela vai prosperar financeiramente. Não tem como dar errado quando ela entender isso, essas verdades da palavra de Deus. Uma coisa que a gente tem que entender logo, você pode lembrar de Jeremias 29:11. Jeremias, o próprio Senhor falando por boca do profeta Jeremias, ele diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não causar dano. Olha, planos de fazer você prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Veja, será que nós vamos refletir aqui, por favor. Se a vontade de Deus é que o povo dele prospere, porque uma parcela do povo de Deus, ou uma boa parte do povo de Deus, não é? Porque eu tenho visto cenas que têm me entristecido, né? Me entristecido mesmo, sobre muitas pessoas do nosso meio viver uma vida necessitada, sabe? Eu fico constrangido até de estar comentando um pouco sobre prosperidade perto de outros, sabe? Mas por quê? Porque eu entendo que elas não têm compreendido, certo? Compreendido os princípios estabelecidos por Deus para a prosperidade. E aí foi sufocado pela religião, dizendo que é a vontade de Deus, quando Deus quiser, se Ele quiser, não é? Eu sou próspero porque eu sou uma pessoa que não faço mal a ninguém, e fica naquela defensiva, sabe? Fica naquele recuo, achando que quando se fala de prosperidade, fala de você se afastar dos projetos e da vontade de Deus. Veja, Jesus ele veio dizendo em João 10:10 que o ladrão, que é um ladrão? O ladrão ele vem literalmente para matar, roubar e destruir. O ladrão, olha, o que rouba literalmente o que os outros têm, o que leva o que os outros têm. Ele disse: o ladrão faz isso, mas eu vim para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Você sabe que essa palavra vida é a própria vida de Deus. Oi, eu vim para que você tenha a vida de Deus, e você tenha a vida de Deus em abundância. O que lhe faz pensar, não é, em que Deus está passando necessidade por aí, precisando que alguém faça alguma coisa por ele, para ele provar que ele é Deus? Não é assim.
A vida de Deus é literalmente o esparramar, o expandir, o multiplicar da prosperidade. A gente que crê em Deus, a gente olha para ver ao nosso redor, não é? Vê as plantas, as árvores, não é? Vê as flores se multiplicando, produzindo, se desenvolvendo. Eu aqui na sede da nossa igreja mesmo, próximo aqui na sede da igreja, aqui do lado, né? Faz parte da igreja, é um sítio que faz parte da igreja, que tem aqui. Eu vejo e ouço muitos pássaros cantando. Se você parar para ouvir aqui, você vai ouvir muitos pássaros cantando. Por quê? Porque isso é a expressão da abundante riqueza de Deus sendo liberado em frações sobre essa terra. Imagine você provando do que é a vida de Deus. Pense comigo que é essa vida. Deus é saudável, Deus é feliz, Deus tem paz, Deus é próspero. Então, essa mesma vida que existe em Deus foi o que Jesus veio trazer para o povo dele. Mas o povo dele foi engessado por ensinos religiosos que empacam nele, faz com que ele não avance em nome de Deus. Eu espero que você tenha compreendido e você entenda isso. Agora veja, a Bíblia diz, eu quero conversar com você aqui, que é um princípio poderoso de Deus, né? Quando Deus fala assim, você já conhece 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 8, ele diz: e Deus é poderoso para fazer que toda a graça, ou favor imerecido, lhe seja acrescentado, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Olha, vou ler de novo. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça, todo favor imerecido, que nós não merecemos, não é? Faça o que? Lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, pense comigo, todas as coisas, em todo tempo, não é algum tempo ou outro, não é um tempo bom e outro tempo ruim, um tempo mais ou menos e um tempo não bom assim, mas tendo tudo, o que é tudo? Tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Transbordem toda boa obra, tudo, em todo tempo, tendo necessário, né? A graça lhe alcance, para que em momento nenhum as coisas se tornem ruins para você, mas que você entenda esse segredo da abundância de Deus sobre tua vida. E quando você anda visualizando, porque você quer ver Deus liberando muito em todas as áreas da sua vida financeira, invista naquilo que é um propósito. Aquilo que não é propósito, não invista. Não plante na onde você não vê que as coisas vão funcionar em todas as áreas. Pergunte ao investidor se ele investe em qualquer coisa. Pergunte a um agricultor, não é? Um homem do campo, se ele planta em qualquer terreno. Pergunte. Olha, um investidor financeiro, ele bota o dinheiro dele em qualquer lugar? Porque muitas vezes as pessoas confundem os princípios estabelecidos por Deus. Por exemplo, eu quero que você perceba uma coisa. Quando você abre, por exemplo, em Eclesiastes, vamos lá, porque às vezes a cabeça das pessoas dá um troço, não é? Porque diz, bom, se não é para investir em qualquer lugar, por que Eclesiastes 11 fala isso? Quero que você, olha, atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que vocês têm com 7 ao mesmo com 8, pois
você não sabe que desgraça cairá sobre a terra. Veja, aqui está cheio de princípios. Por exemplo, no versículo 6: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Aqui fala literalmente de pessoas que plantam, né, suas sementes, e ele está dizendo, bom, plante sua semente de manhã, plante sua semente de tarde, mas ele não está falando que é para você plantar em qualquer lugar. Ele está dizendo, bom, se você planta de manhã, você planta de tarde, você não sabe qual das duas vão produzir primeiro. Ele não falou que nenhuma das duas ou algumas das duas não iam produzir, mas que você não sabe quem vai começar primeiro ou não vai começar primeiro. Porque quem realmente é um semeador, quem realmente conhece sobre campo, né, sobre investimento, sabe, estuda os ambientes e reconhece a hora certa, o local certo de fazer os seus depósitos, vamos dizer assim. Estou entrando muito nessa linha porque é uma linha bíblica, é uma linha da palavra de Deus. As pessoas, por exemplo, querem começar algum negócio e elas começam com um negócio que elas não são tendenciosas a se movimentar naquele negócio, ela não gosta daquilo. Bom, talvez comece prosperando, mas passa-se alguns meses depois, não é? Algum tempo depois, e as coisas começam a cair, e aí elas se desesperam, porque elas já não gostam daquilo, fazer aquilo ali, e já se desesperam. Então, elas, pelo fato de se desesperar, já começa a mudar o foco. Então, pelo primeiro ponto, saber se realmente o que você está investindo, você ama, entende, certo? Se aquilo é bom para você. Outra coisa, você tem que buscar pessoas que lhe orientem nessas linhas de investimento. Agora deixa eu conversar com você aqui também. Um outro ponto é saber se o que você está construindo na sua vida em relação ao investimento, em relação a plantar, não é? Está redundando para a glória de Deus, para boas obras. Se não, pode ser perigoso para você. Eu quero que você perceba uma coisa, um princípio aqui, que se você praticar, eu não vou falar muito agora sobre isso, mas se você praticar esse princípio, porque a gente tem pouco tempo aqui, se você praticar esse princípio aqui, já vai te ajudar muito, tá? Se você praticar isso, já vai te ajudar muito. A gente eu vou lhe dar esse versículo, a gente vai parar por aqui um pouco, mas depois eu posso até dar continuidade se você achar interessante. Mas quando você abre, por exemplo, em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, Provérbios 3, versículo 9 e 10, você vai ver assim, olha: honre ao Senhor com seus bens e as primícias de toda a tua renda, as primeiras coisas da tua renda, os seus bens, assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Veja, tudo aqui, sua conta bancária, não é? A sua conta bancária, não é? E aquilo que a sua casa, a sua família, que você faz, necessita, também vai ser tocado, porque quando você honra a Deus com seus bens e as primícias da sua fazenda ou daquilo que você está trabalhando, está chegando até você, você honra Ele, não tem como a palavra de Deus não se cumprir na tua vida. Se cumprir. Isso são ações correspondentes das verdades de Deus para todo o povo de Deus. Então, você olha por um lado, você vê uma parcela de pessoas, você olha muitos cristãos, aqueles que acreditam em Deus, vivendo em necessidade, não é? O tempo todo, a gente ensinando os princípios, mas parece que não está reconhecendo isso, porque esquece que o movimento do reino de Deus está em você plantar, você investir. Se você tem algo que você está fazendo
e está focando o reino de Deus, está focando as coisas de Deus, então você vai ver o próprio reino de Deus trabalhar em seu favor, ou a seu favor, certo? Mas se você não vê, e você não está construindo isso, mas sabe alguém que está construindo isso, seja um sócio com ele para a divulgação do reino de Deus. Se você não está fazendo nenhum dos dois, então pode ter certeza, você está vivendo uma categoria, certo, de necessitados. Isso não é a vontade de Deus para você. Quando você vê a palavra de Deus lhe dizendo, não é? Por exemplo, a bênção do Senhor é que enriquece. Ele não faz seguir de dor alguma. Olha, a bênção do Senhor, Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor, elas enriquecem e não acrescentam dores. Então você vê alguém sofrendo, completamente sofrendo, você vai ver alguém que não está entendendo o poder liberador das bênçãos divinas sobre a vida dela, porque também talvez não ande, como diz a palavra aqui em Provérbios 11, 24 e 25, certo? Provérbios 11, 24 e 25, que diz, veja, dá liberalmente e se torna mais rico, dá liberalmente e se torna mais rico, outro retém mais do que é justo e se empobrece. Você entende? Outro retém mais do que é justo e se empobrece. Enquanto que dá liberalmente, a lei da liberalidade acontecendo, ele fica mais rico ainda. O outro retém, né? O que é justo, retém e acaba empobrecendo. Ele diz, a alma generosa, a lei da generosidade e da liberalidade, né, prosperará, e o que rega também será regado. O que é uma alma generosa? Não é? É aquela que olha para você, sabe que você tem e mesmo assim quer investir em você. Entende? Eu tenho muita coisa para dizer para você aí, mas não temos tempo para isso. Que Deus continue tocando a tua vida, amados amigos, irmãos que estão online com a gente aí, e que eu espero que esta palavra tenha tocado o seu coração, tenha falado com você. No nome de Jesus eu oro mesmo para que o Senhor venha cada dia revelando o projeto, o propósito dele para a tua vida. Essa é a vontade de Deus para você, e eu sei que a vontade de Deus sempre é a melhor, não é verdade? A vontade de Deus é sempre a melhor, gente. Então, vamos avançando, né? Os olhos espirituais de cada um de vocês se abram, que façam crescer cada vez mais a visão de Deus na tua vida, de uma forma avassaladora, de uma forma poderosa sobre ti, que o Espírito de Deus a cada dia te toque, que as bênçãos te envolvam como nunca antes, em todas as áreas da sua vida. Bênçãos abundantes do Espírito de Deus sobre você. Um abraço e até segunda-feira na nossa live da nossa tarde, a tarde com o Espírito Santo. Fica na paz. Obrigado a todos vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Shalom.